A indústria automobilística enfrenta um enigma intrigante, pois a demanda por carros diminuiu consideravelmente, deixando as montadoras com um excesso de estoque que está sendo difícil de vender. Antecipávamos uma queda acentuada nos preços dos carros, mas o mercado automotivo tornou-se imprevisível nos últimos tempos. Embora os preços tenham diminuído por um tempo, agora estão revertendo, surpreendendo a todos. Acompanhe-nos enquanto analisamos o mercado de veículos usados e como ele mudou drasticamente recentemente. A situação atual do mercado automobilístico pode ser descrita como a mais estranha e louca de todos os tempos. Ao participar de leilões nos dias de hoje, algo fora do comum se tornou comum. Os carros simplesmente não estão sendo vendidos. De fato, estamos testemunhando um número sem precedentes de carros não vendidos, quebrando recordes em todas as direções. Isso cria uma situação peculiar em que um grande número de veículos se acumula nos locais de leilão. Como se isso não bastasse, também há uma onda adicional de recompras inundando o mercado a cada semana. Para aqueles que não estão familiarizados com o termo, reposo é a abreviação de reintegrações de posse, que ocorrem quando um credor de automóveis retoma a posse de um veículo devido aos atrasos no pagamento dos empréstimos. Dependendo das leis estaduais, as reintegrações de posse podem ocorrer sem aviso prévio ou permissão do tribunal. Com os desafios econômicos atuais e as tensões financeiras que muitos indivíduos estão enfrentando, torna-se difícil acompanhar os pagamentos de carro, levando a um aumento nas reintegrações de posse que chegam ao mercado. Isso aumenta a complexidade da situação. O valor decrescente indicado pela Kelley Blue Book, à medida que a temporada de impostos se aproxima do fim, tem um impacto direto na dinâmica do mercado para potenciais compradores. Ao perceberem os valores em declínio, tornam-se mais cautelosos e hesitantes, resultando em ofertas reduzidas nos leilões. Naturalmente, essa pressão sobre os preços não favorece as vendas bem-sucedidas e contribui ainda mais para o declínio geral no mercado automobilístico. A situação é semelhante para os revendedores de carros, que estão enfrentando um cenário cada vez mais desafiador, no qual os carros não estão sendo vendidos e a pressão para gerar mais receita é constante. As linhas de crédito utilizadas pelas concessionárias para financiar seus estoques estão exercendo pressão sobre eles para vender carros rapidamente e liquidar suas crescentes dívidas. Agravando o problema, os bancos também estão observando um número excepcionalmente baixo de novos pedidos de empréstimo de carro. Essa relutância é causada por vários fatores, como incertezas econômicas, inflação e um aumento nas taxas de juros. Devido a essas circunstâncias, é razoável esperar uma tendência de queda nos preços dos carros usados, uma vez que os carros não estão sendo vendidos nos leilões e os lotes das concessionárias estão cheios de estoque não vendido, além da falta de demanda por empréstimos de carro. No entanto, a realidade é completamente oposta. Enquanto os carros definham em leilões, com pouca ou nenhuma demanda por parte das concessionárias, elas relutam em reduzir os preços e, em alguns casos, até mesmo os aumentam. Os veículos permanecem estagnados, ociosos e não vendidos. As concessionárias continuam a arcar com os custos correntes, como financiamento, taxas de publicidade, manutenção e limpeza, na tentativa de mitigar esses gastos mensais recorrentes. Elas são obrigadas a manter os preços estáveis ou até mesmo aumentá-los ao longo do tempo, na esperança de encontrar uma venda inovadora que compense os seus custos crescentes exponencialmente. A grande questão que atualmente assola o mercado de veículos usados está relacionada à escassez de modelos de carros mais acessíveis. As concessionárias se encontram com um excesso de carros usados relativamente caros e totalmente opcionais. No entanto, a maioria dos compradores de carros usados não está procurando ativamente modelos de alto preço e alto nível. Essa discrepância entre o estoque disponível e a demanda dos consumidores significa que, se você está procurando trocar seu carro usado, pode ter uma melhor chance de garantir um ótimo negócio neste momento. As concessionárias, sobrecarregadas com um excesso de veículos mais caros, podem estar mais dispostas a negociar os preços de troca, o que pode potencialmente funcionar a seu favor. Por outro lado, se você está no mercado em busca de um carro usado mais acessível, pode se deparar com opções limitadas, pois a oferta de carros usados nessa faixa de preço é escassa. Esse descompasso entre oferta e demanda resultou em uma escassez de modelos econômicos. Houve, de fato, uma ligeira redução nos preços de carros usados, de acordo com o Índice de Valor de Veículos Usados Manhã. Os preços de leilão para carros usados experientes tiveram uma queda em maio, com o índice revelando uma redução de 2,7% em relação a abril, marcando o segundo mês consecutivo de queda. Em comparação com maio do ano anterior, os preços de atacado caíram 7,6%, indicando uma tendência de queda constante ano após ano.
Embora a tendência descendente possa não ser completamente linear, com pequenos aumentos ocasionais em certos meses, a trajetória geral está claramente direcionada para baixo. Quando os preços de carros usados no atacado diminuem, geralmente segue-se uma queda nos preços de varejo. No entanto, normalmente há um atraso de cerca de 6 a 8 semanas antes que o mercado varejista reflita essas mudanças. Portanto, é esperado que vejamos outra queda nos preços de carros usados no varejo nas próximas semanas. Esse ajuste para baixo nos preços de varejo estará alinhado com a redução nos preços de atacado. No entanto, não devemos ter muitas esperanças, pois é improvável que vejamos um retorno aos níveis de preços pré-pandemia em um futuro previsível. O mercado automotivo ainda está em constante mudança e passando por ajustes para se adaptar às condições em evolução. Levará tempo para que o mercado se estabilize em um novo equilíbrio e, até então, os preços devem refletir a dinâmica atual do mercado. De acordo com um relatório recente da UBS Global, espera-se que a produção de automóveis supere as vendas em cerca de 6% este ano, resultando em um excesso de aproximadamente 5 milhões de veículos em estoque. Esse estoque excedente representa um desafio para as montadoras, que provavelmente precisarão implementar cortes de preços para facilitar a venda desses carros excedentes. No entanto, o momento dessas reduções de preços pode ser adiado até o final do primeiro semestre de 2023. O otimista cronograma de produção estabelecido pelas montadoras levantou preocupações sobre o risco de superprodução e a consequente pressão de preços devido ao excesso de oferta. As montadoras enfrentarão desafios para garantir que esses carros encontrem compradores, o que pode exigir estratégias competitivas de preços para atrair clientes. Embora a linha do tempo exata para os cortes de preços permaneça incerta, a expectativa predominante é que a segunda metade de 2023 testemunhará uma intensificação da competição entre as montadoras, levando a reduções de preços na tentativa de vender o excesso de estoque. Uma possível guerra de preços é prevista para impactar tanto os veículos elétricos, CVS, quanto os veículos tradicionais de combustão interna. As montadoras estão cientes da necessidade de gerenciar essa situação de forma eficaz, pois o excesso de inventário pode sobrecarregar suas finanças e dificultar os planos futuros de produção. Elas acompanharão de perto a dinâmica do mercado e ajustarão suas estratégias de preços de acordo. Segundo analistas, os fabricantes de carros familiares são esperados para enfrentar o maior impacto das reduções de preços, enquanto os fabricantes de carros de luxo provavelmente se sairão relativamente melhor no mercado. A discrepância se deve ao mercado-alvo e às preferências dos consumidores. Carros familiares, geralmente com preços mais acessíveis, podem experimentar uma pressão de preços mais forte, já que as montadoras competem para atrair compradores preocupados com os preços. Por outro lado, fabricantes de carros de luxo muitas vezes atendem a um nicho de mercado com maior disposição a pagar, o que lhes permite manter uma precificação relativamente estável em meio às flutuações do mercado. A combinação de custos crescentes de energia e preços iniciais mais altos de veículos elétricos pode torná-los inacessíveis para muitos potenciais compradores. Reconhecendo essa necessidade de estimular a demanda, a Tesla, sob a liderança de Elon Musk, tomou medidas cortando os preços de seus carros em até 8.000 libras no Reino Unido. Esse movimento estratégico fez com que alguns dos modelos mais acessíveis da Tesla se enquadrassem na faixa de preço do mercado de massa. Outras fabricantes de carros, como a Kia, notavelmente, e Ford Motor Company Lucid, responderam ao chamado da Tesla e reduziram os preços de seus próprios veículos elétricos, com o objetivo de se manterem competitivas no mercado. Além disso, há evidências de que os preços dos carros em vários segmentos começaram a se estabilizar. Os dados mais recentes da Cox Automotive revelam uma queda de 2,4% nos preços de atacado dos veículos em março em relação ao ano anterior. No entanto, é importante observar que os preços tiveram um leve aumento de 1,5% em relação ao mês anterior. Da mesma forma, um relatório do Kelley Blue Book em março destacou uma queda consistente nos preços de veículos novos nos últimos 3 meses, sugerindo uma tendência sustentada. Apesar dessas quedas, é importante reconhecer que os preços dos carros ainda permanecem historicamente altos. Gostaríamos de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe-nos saber nos comentários abaixo.